Bom dia, gente! Bom dia, queridos e queridas! Aqui é a Sônia Leonardi, sou consteladora familiar, também formo novos consteladores, né? Toda quarta-feira, às 9h09 da manhã, nós estamos aqui nesse canal meditando com você. Então, toda quarta-feira, às 9h09 da manhã, nós estamos aqui meditando com você. É uma meditação terapêutica, né? Então, não tem nada a ver com religião. E, então, terapeuticamente, nós fazemos essa meditação e sempre focado em trazer um alívio, né? Algo que faça com que a gente possa olhar um pouco mais além, ter um olhar mais amplo, né? Diante das situações da nossa vida, do nosso cotidiano, né? O maior trabalho, né, do terapeuta é ajudar com que a pessoa saia do sofrimento, né? Escolhi uma música aqui bem interessante para a nossa meditação de hoje. E aí eu coloquei ela aqui para a gente iniciar, mas nós já iniciamos, já estamos com 7 pessoas na sala, a Libéria está aí. Bom dia, Luciana Figueroa, bom dia, gente. E então, hoje nós vamos falar sobre os mortos, né? Agora, dia 2 de novembro, no Brasil tem esse feriado, que é o feriado de finados, e é um tema que eu gostaria de comentar com vocês hoje, conversar um pouquinho hoje. Fiquei pensando em alguns casos de constelação que eu teria para trazer hoje. Eu me lembrei de 2 muito interessantes. Patrícia disse que gostou da estampa do meu vestido. Hoje é camisa só. Hoje não é vestido, hoje é uma camisa, né? Mas vira e mexe eu tô de vestido, eu adoro vestido, né? Ontem eu tava de vestido, viu, Patrícia? Olha lá, Helena Maria tá aí. Bom dia, querida, bom dia. Bom, então, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês. Acho que eu vou contar esses 2 casos primeiro, depois eu queria falar um pouco sobre suicídio, né? Deixar algumas frases também do Bert Hellinger. E também, depois eu vou falar do livro com vocês. O pessoal tá recebendo, tá mandando as fotos dos livros. Gratidão, viu, gente? Cada vez que vocês mandam uma foto aí, eu acho lindo, né? Fico feliz da vida. Mas vamos lá, vamos contar aqui 2 casos de constelação que envolvendo a dor da morte, né? O luto, né? Bom, então, num dos meus cursos de formação em constelação familiar, né? Ou foi numa palestra que eu dei, agora realmente não vou me lembrar. Mas foi uma constelação que nós fizemos em grupo. E a pessoa que representava, né, o constelado colocava assim a mão na boca. Eu vou colocar aqui o foninho, o meu microfone para eu poder mostrar para vocês. Eu olhava para o chão com a mão na boca. E eu falei, o que você não pode falar? Né? O que não é possível falar? Né? E a pessoa... Não podemos falar. Né? E aí, é interessante, gente, porque essa constelação, o tema central dela não era o luto, né? Mas porque a constelação é sempre uma revelação, né? É muito interessante, porque as pessoas trazem, por exemplo, um problema de relacionamento. Você vai ver, a constelação revela que o relacionamento ele está com problema porque você tem um filho que não foi reconhecido, por exemplo. Então a constelação é sempre uma revelação, né? Que traz à tona o que está oculto, né? Dentro daquela dinâmica que você vive ali. E está oculto ali, né? Senão, enfim, é muito, muito interessante. E, se não me engano, essa constelação era um problema financeiro. E a representante da pessoa ficava olhando para o chão. E eu falei, o que não pode ser falado na sua família? Tem um segredo, né? Algo que não podemos falar, né? Não se pode falar, né? Aí ela começou a chorar. A gente falou, menina, eu tenho essa vontade de chorar agora. Preciso chorar. A cliente, né?
Porque a minha mãe faleceu, eu não consigo ainda lidar com isso, né? E ela tava com muito problema financeiro, olha pra você ver. E já fazia tempo, né, que a mãe tinha morrido, 5 anos, eu acho. E aí me veio, assim, um ímpeto, né? Eu disse, sua mãe se matou, sua mãe se suicidou. Ela falou, minha mãe se suicidou, mas isso, nós não falamos sobre isso. Inclusive no atestado de óbito não tá suicídio, mas nós sabemos que foi. Mas não se fala sobre isso. Então eu queria trazer essa questão do suicídio, porque antigamente o suicida, algumas religiões até hoje, o suicida não pode ser enterrado junto com as pessoas. Sabiam disso? Que algumas religiões não permitem que o suicida seja enterrado, vamos dizer, com os mortos comuns. Você entendeu? E que é um tabu tão grande que as pessoas não querem falar sobre isso, do tipo, como pode alguém não querer viver, né? E aí, por conta disso, é criado todo esse emaranhamento, porque por trás desse suicídio tem o quê? Tem algo que o suicida olha. Tem uma força aí, tem algo dentro desse campo familiar que esse suicídio está mostrando. Esse suicida está a serviço de algo. Nós sempre estamos a serviço de algo, né? E aí a gente pega esse suicida e exclui. Não pode nem enterrar, né? E nós desrespeitamos, inclusive, a morte dele, né? A gente fala, não, ele não morreu de suicídio, ele morreu de outra coisa. De acidente, tomou remédio acidentalmente. No caso dessa minha cliente, que eu tava num lugar fazendo essa constelação, eu acho que foi uma palestra mesmo que eu dei e chamei alguém da plateia para fazer, né? Era exatamente isso. A mãe tinha tomado remédio a mais e morreu. Mas era suicídio. Mas aí não, diz que foi um acidente. Ela tomou a mais sem querer. Então, gente, a morte, os mortos, nós precisamos respeitar o destino deles e aceitar, né? Nos conformar. O que a gente faz é tentar brigar com essa realidade, né? Existem as fases, né, do luto, né? Que é a negação, a raiva e a tristeza, e depois você enterra, né? Esse enterrar que eu falo, que o Bert Helling fala nas frases dele, esse enterrar é um enterrar espiritual. Porque, por exemplo, eu sempre digo abertamente ao meu marido que eu quero ser cremada, né? Então eu sei que muita gente quer ser cremado, né? Às vezes é por causa da religião, às vezes é porque a pessoa falou, eu não, né, tem tanto cemitério, nem tem onde pôr gente, eu prefiro ser cremado, né? Então cada pessoa tem uma ideia, né? Que você às vezes não quer ser enterrado. E tá tudo certo, tá tudo ótimo, maravilhoso, certo? Quando a gente fala que enterrar os mortos, quer dizer, agora eu estou bem, agora o morto pode seguir o destino dele e eu o meu. Porque enquanto você tá ali em negação, você tá, né? Você tá ainda preso e prendendo também a energia da pessoa, né? Então, existem essas fases, né? A negação, a raiva, né? Por que você me abandonou? Quantas vezes a gente vê isso, né? Nos velórios, né? A esposa dizer pro marido, por que você me abandonou? Porque você foi embora, né? O filho diz para a mãe, a criança diz para a mãe internamente, né? Você me abandonou, né? Inclusive depois vem para a constelação. Quem tem os pais que morreram em infância, você que o teu pai e tua mãe morreu na infância, anote aí, você precisa fazer uma constelação, por favor, porque você está ainda sentindo o abandono, porque a criança não tem discernimento. Ah, ele morreu. Não, ele me abandonou. Eu constelo, às vezes, uma pessoa com 70 anos que ainda a mãe o abandonou no sentir daquela criança, entende? Da criança interior, da sua criança interior, né?
E aí nós fizemos um movimento naquela constelação, né, de incluir e aceitar os suicidas. E dizer, eu respeito o seu destino, né? Eu sinto muito, mas eu respeito e concordo e me conformo, porque é seu, não é meu, não é? E ficou um alívio, né? Maravilhoso. Algumas vezes, quando eu faço constelação, as pessoas me trazem um retorno. Inclusive, ontem eu estava conversando com a Samantha, quantas pessoas me mandando retorno das constelações. Aí eu fiquei mandando tudo para a Samantha ontem. E dizendo, olha, Samantha, depois você começa a compartilhar isso nos grupos, que é interessante as pessoas saberem que fulano fez a constelação, deu certo, Beltrano. É diferente de eu falar, né? E a Samantha, não, pode deixar, porque é lindo de ler, né? É emocionante. Você lê aquele monte de pessoas dizendo, ai, e daí foi bom para mim, eu resolvi, eu não sei o quê. Muita gente dizendo assim, olha, e depois que eu fiz a constelação, eu enxergo melhor. Porque parece que sai uma nuvem, né? Então, fica mais colorido. Várias pessoas trazendo esse relato. A vida está mais colorida, parece que o verde das árvores está mais verde. Olha que interessante. Ou seja, você também fica no mundo dos mortos. Quando você carrega o peso dessas pessoas que já faleceram, você está no mundo dos mortos. Né? O Bert Hellinger fala sobre isso o tempo todo, né? Na literatura dele. Mundo dos mortos. Preciso sair do mundo dos mortos, ir para a vida, né? Então eu trouxe esse caso, né, desse suicídio. Depois um outro caso também muito interessante, né? Foi uma pessoa que eu atendi online e ela estava toda de preto. Então ela estava com uma blusa preta, um casaco preto, um cachecol preto. E estava muito bonita, mas estava toda de preto. E o brinco era preto. E a pulseira era preta. E o anel era uma pedra preta. E eu olhei e falei, nossa, meio dark, né? Eu adoro preto também, mas eu disse para ela, por que você tá de preto? Porque é interessante, quando a gente estava fazendo a constelação, me vem aquilo, né? Eu fiz essa pergunta, eu disse, olha, por que você tá toda de preto? Né? E essa também era uma questão de dinheiro, viu, gente? Que ela tinha que constelar um problema financeiro que ela estava vivendo. E ela falou, sabe, Sônia, eu trabalho num lugar que o uniforme é preto. E eu fiquei pensando, né? Por que uma pessoa vai trabalhar num lugar que você tem que trabalhar de preto e você tem que estar o tempo inteiro de preto? No Brasil, preto significa luto, né? E existe alguns países no mundo que o luto é branco. Não sei se vocês sabem, existem alguns países que eles se chocam, né, de saber que a gente usa branco para casar, porque lá branco é morte, né? Interessante. Mas no Brasil o luto é preto. E aí eu trouxe essa questão. Eu falei, olha, por que você está há quanto tempo nesse lugar trabalhando de preto? Ah, estou há 5 anos. Eu disse, quem morreu há 5 anos que você ainda não aceitou essa morte, né? Ela falou, meu filho. Olha que dor, né? Eu falei, você está de luto por ele ainda, né? Ela disse, vou ficar eternamente. Eu disse, você não pode ficar eternamente de luto pelo seu filho, né? Porque nós também, dentro da nossa cultura, vamos colocar latina, é tão lindo viver de luto, né? Ai, morreu meu marido, não posso mais casar. Agora morreu minha esposa, eu jamais vou casar porque eu estou de luto para sempre. Isso não existe, né? Estou de luto para sempre, certo? Eu falei para ela, você tá prendendo ele também. E outra coisa, né? Quando eu digo eu tô de luto para sempre, é porque agora eu não olho mais para quem tá vivo. Eu só olho agora para quem tá morto. E é interessante isso, porque veja, às vezes eu perdi meu filho, mas eu tenho um filho que tá vivo. E eu não olho mais para meu filho que tá vivo. Existem pessoas que entram numa depressão, entra realmente no mundo dos mortos e toda a família fica realmente fica toda destraçalhada, porque às vezes eu sei que a dor da morte de um filho é terrível, né? É horrível, é difícil, eu não vou jamais julgar isso, né? O meu papel aqui, de repente, trazer
uma nova reflexão e convidar vocês a fazer uma constelação, porque é bonito de ver, falar na teoria, mas a gente precisa ir para o campo, né, gente? Liane escreveu assim: eu posso dizer que a constelação familiar me ajudou muito, minha vida se tornou mais leve e melhor. Gratidão, Liane. Um beijo no seu coração, viu, querida? Sucesso para você, gratidão. Então, você vai negar quem está vivo, né? Você entende? Então, naquela constelação, nós constelamos, então, a mãe, né? E pudemos ver que a mãe está viva no coração. Porque você é sua mãe e seu pai, você é sua mãe e seu pai, você, eles não estão mortos nunca. Eles estão vivos para sempre em você. Aliás, você e seus pais vivem você, assim como seus filhos. Você vive os seus filhos. E engraçado que depois, passado um tempo, a empresa mudou a tonalidade da roupa. A tonalidade do uniforme ficou azul marinho. Eu falei, menina, muito interessante. Essa empresa estava a serviço para que você pudesse viver o luto da sua mãe. Não é? Muito interessante, né? Silvânia disse que o pai e o filho brigam, né? É interessante fazer uma constelação, Silvânia, para isso, né? Tem algo oculto aí, né? Eles não estão brigando entre eles, né? Tem algo por trás, né? É uma representação, né? Talvez disputem você, né? Cada um quer a Silvânia, né? Eu não sei se o seu esposo é pai do seu filho, né? Porque se ele não for pai do seu filho, muito provavelmente, vamos colocar 90%, estão brigando por você, né? Estão disputando você. Mas fala com a Samantha, agenda uma constelação que eu acho melhor do que a gente ficar aqui adivinhando o que está acontecendo de verdade, né? Vamos para a constelação, que é muito melhor permitir que o campo nos revele, né? O campo traga o que está oculto, né? Tão lindo, né? Bom, gente, então eu queria trazer esses dois casos, né, para vocês de constelação sobre os mortos, né? Dizer que os mortos precisam ser incluídos no sistema, eles não estão excluídos porque morreram, eles estão muito presentes dentro da nossa família, tá? É por isso que nós sentimos, nós seguimos, nós acessamos as memórias e repetimos, né? Porque os mortos não estão excluídos, tá bom? Samantha, dá um retorno para mim. O pessoal está dizendo que tá falhando. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, gente, agora. Para a gente fazer a sessão, a meditação, precisa estar bom, né? O som e tudo mais. Então vamos lá. Então, só para a gente então finalizar, né, e poder realmente repetir algumas coisas que nós falamos agora, né, sobre os mortos, sem julgamento, né? Olhar com respeito para a morte deles, né, para o destino deles, né, e também poder enterrar espiritualmente. Bom dia, gente! Deixa eu ver aqui, gente, que eu tô testando aqui o som. Dá um retorno para mim. O pessoal tá dizendo que tá falhando. Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, agora. Pra gente fazer a sessão, a meditação. Parece que tá mesmo, né, gente? Bom, né? O som e tudo mais. Vamos lá. Mas tá dando para ouvir? Eu tirei o microfone aqui pra gente ver se melhorou, pra gente poder ir pra... Deixa eu abaixar aqui. Pra gente poder ver se dá pra ir pra constelação, né? Constelação, olha eu querendo fazer constelação já. Adoro, né? Fazer meditação.
A Márcia falou assim, olha, eu passei pelo luto, tinha um sintoma de ferritina muito baixa. E eu estava apegada a meu irmão, que faleceu aos 26 anos. Olha que interessante. Muito interessante, hein? Vamos ver agora, gente, se melhorou? Eu vou aumentar o som aqui para ver se melhorou. Sem o microfone fica muito baixo, né? Melhorou, né? Deixa eu baixar aqui e vou responder aqui a pergunta da... É, melhorou agora, né? Voltou ao normal. Tá bom. Deixa eu ver aqui que a Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bem, querida? Como você está? Me lembro de você, viu? Dá pra gente entender o porquê da metástase de um câncer? Olha, Alessandra, é difícil eu afirmar, né, aqui que nós vamos saber exatamente, né? A constelação não é uma ciência exata, mas eu tenho constelado muitos cânceres e tem trazido muito alívio para quem está passando, tá? Isso eu posso confirmar para você, tá? E há um entendimento de alma, né? Às vezes não há um entendimento racional, né? Mas tem um entendimento de alma, né, que traz muita paz. Porque o que é o sofrimento? Né? O sofrimento ele é a ignorância, né? Então, quando traz o esclarecimento muitas vezes para a gente, né, na nossa alma, no nosso sentir, a ignorância ela deixa de existir para aquela situação e o sofrimento se esvai, tá? Então, Lissandra, acho muito interessante fazer, tá bom? Muito interessante fazer. Então, continuar então para a meditação em si, tá bom, gente? Nós vamos hoje incluir os mortos da nossa família. Essa é a meditação de hoje, aproveitando o tema, né? O tema do momento, né? Que é segunda-feira, o dia que a gente olha para os finados, né? Para os nossos entes que já estão em outro plano. Nós vamos então, a partir do movimento dentro dessa meditação, incluí-los no nosso coração, no nosso sistema familiar, tá bom? Então, eu vou só virar aqui para vocês ficarem vendo meus cavalos. Vou colocar aquela música do Adrian von Ziegler para a gente então entrar em meditação. Vamos meditar. Feche os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando devagar. Coloque a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Muitos pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos.
e deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir todas as dores. Deixe ir todas as dificuldades. Deixe ir todos os desamores. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Imagine agora que você está em campo aberto, num gramado, num céu azul, descalço, descalça, sentindo a grama debaixo dos seus pés, sentindo os raios de sol no seu rosto, na sua pele. Dentro dessa imagem, abra os braços. Abra os braços bem grande. E nesse momento, você vai sentir, visualizar os entes da sua família. As pessoas que já se foram. As pessoas que já partiram. E principalmente as que foram excluídas por mortes que não podem ser faladas. Os desaparecidos, os corpos que nunca foram encontrados para que pudesse a família velar, as crianças que nunca nasceram, de braços abertos, de volta da sua família. Apenas sinta, como se o seu corpo fosse um portal. E que através de você, eles possam realmente ser incluídos na família. Faça esse movimento. Permita que todo o sistema se cure a partir de você. Receba de volta as pessoas que foram excluídas. Quando você se torna esse portal, recebendo de volta e dando um lugar sem julgamento, com muito respeito, dizendo: estamos conformados e respeitamos o seu destino. Quando você faz esse movimento, você se torna mais forte. Você se torna inteiro, inteira, como se algo que faltasse pudesse retomar e retornar ao seu lugar.
todos têm direito a pertencer. E agora é possível enterrar espiritualmente os mortos da nossa família, sem julgamento e com amor. E imbuídos dessa energia de cura, nós vamos começar a tomar consciência do nosso corpo, dos nossos pés, das nossas pernas, do nosso ventre, dos nossos braços, do nosso rosto. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronto, que está pronta, você pode abrir os olhos. É isso aí, gente. O pessoal diz que ainda picotou um pouco, né, durante a meditação, né? Que pena, viu? Que pena, que pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá agora. Nossos braços, nosso rosto. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronto, que está pronta. Eu acho que deu, né? Deu pra fazer. A Vera colocou que sentiu uma sensação de alívio, né, Vera? Que bom, querida. Gente, coloque para mim, por favor, como é que foi para vocês, o que vocês sentiram, que eu vou, enquanto vocês escrevem, vou falar do livro, né? Olha o meu livro, né? Então, ele chama Coletânea de Transformação, porque são 3 títulos, tá? Então, são 3 livros em um, né? Então, o primeiro é Desperte o Seu Potencial Interior, né? Que esse livro você vai receber também o audiobook dele, tá? Você vai me ouvir lendo o livro. E aqui eu conto a minha história, né? Eu falo de uma ferramenta que eu utilizo, que é a Lei dos Máximos, para ultrapassar qualquer perigo, qualquer problema, qualquer dificuldade, né? Depois, o segundo título é A Cura para o Casamento, né? Que também eu ensino uma ferramenta maravilhosa para você melhorar a sua relação. E tá lindo, né, gente, esse livro, né? Olha lá, o pessoal recebeu, o pessoal tá recebendo em casa, tá mandando foto. Eu vi foto aí da Patrícia, da Liane, da Clarice, da Joana. Gratidão, viu, gente? Tá muito bonito mesmo, né? E depois, tá muito bonito o livro. E depois nós temos também o último, que é Perguntas sobre Ho'oponopono, né? E esse Perguntas sobre Ho'oponopono tem várias perguntas, né? Sobre o Ho'oponopono aqui. Né? Por exemplo, eu tenho dificuldade em concentração. Como posso melhorar? É como a meditação. A prática continuada do Ho'oponopono ajuda você a se concentrar melhor. Tenha paciência com você mesma. Essa dificuldade é natural. Aos poucos você irá melhorar. Pratique. Gente, está muito legal, né? Eu sei que a gente falar da gente mesmo não é a mesma coisa, né? Mas eu adorei o livro, acho que ficou muito bonito, né? E recomendo a todos, vão receber na sua casa, tá? Tem uma taxinha, né, que você paga da entrega, mas é R$10, é bem tranquilo. Né? Conseguimos aí uma maneira aí de conseguir fazer uma entrega mais barata, ficou melhor, para poder não onerar. E você vai receber também uma coletânea minha de presente de meditação, tá? Então, maravilhoso. Então, recomendo a vocês, vou indicar a vocês o meu livro. E para você adquirir o meu livro, olha lá, a Cris Rodrigues perguntou, você fala com a Samantha,
né? Através do WhatsApp 11934720974. 11934720974. 11934720974. E quem quiser fazer a constelação comigo, também fala com a Samanta. 11934720974. 11934720974. Fala com a Samanta pra gente agendar a constelação. Bom, e a constelação, gente, é aquela coisa que eu falo com vocês. Ir pro campo, né? Sentir o campo. Maravilhoso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Que aconteceu de experiência com vocês durante a meditação, né? Vamos ver. Muita gente dando gratidão, olha. A Marilza, a Rosana, né? Márcia, gratidão a Clarice. Olha só. A Eliane, leveza, gratidão, né? Ó, a Joana, eu senti fortes nos meus braços, senti vontade de chorar. Então, quando vem vontade de chorar, tem que chorar, né? Porque esse choro também pode ser o choro do luto das pessoas, né, Joana? Olha, quando nós que sentimos a partida de alguém, eles também estão se adaptando ao novo estado de consciência, né? Vamos lá. A Anícia sentiu alívio também, ó. A Luciana, eu acolhi todos de braços abertos, sorrindo. Parabéns, Luciana. A Joana diz que ama a girassol. Pois é, querida. A Lucélia ficou emocionada. Liane, lágrimas brotaram, sorriso foi entre lágrimas. Lembrei de muitos entes queridos. Parabéns, Liane. A Eliane adora o Ho'oponopono, né? Então, gente, a Joana tá lendo, né, Joana? Gratidão, viu, querida? Gratidão. Ela tá lendo lá e tá adorando. Gratidão. Anice, gratidão, acolhi todos de braços abertos, estou me sentindo muito bem. Parabéns, Anice. Bom, gente, é isso, né? É amanhã. Amanhã nós vamos estar no Instagram à noite, né? Às 19 horas. Amanhã nós vamos fazer programa de vivência em constelação familiar, tá? E na sexta-feira, no YouTube, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Eu até nem falei com a Samanta. Olha, Samanta, eu tô falando agora, aí você tá aí ouvindo em primeira mão junto com todo mundo. Uma coisa que tem me pedido muito, né, são os casos de constelação, porque assim, toda minha live eu conto um caso de constelação, né? Eu conto uma experiência que eu tive com um cliente, né, e muito interessante, eu nunca conto o nome, claro, sempre preservando, né, a pessoa. E às vezes a pessoa fala, Sônia, eu não quero que você conte o meu caso, porque tem uma parente minha que está assistindo e ela vai identificar que sou eu. Mas eu digo para a pessoa, o teu caso é o caso de todo mundo. Você não pense que essa história que você está vivendo aí na tua família, esse teu emaranhamento, é só você que vive, não. Os problemas são muito parecidos nas famílias, viu, gente? Fiquem tranquilos. Bom, e aí então eu separei aqui muitos casos de constelação, em torno de 30 casos de constelação. E eu vou fazer uma live na sexta-feira, às 19 horas no YouTube, só contando meus casos de constelação. Então vai ser mais assim uma live para vocês escutarem as histórias, que eu sei que vocês gostam muito. E a partir dessa live eu vou querer muito fazer dessa live, dessa aula que eu vou fazer nessa sexta-feira, falando dos casos de constelação, talvez um livro, né, sobre casos de constelação da Sônia Leonardi. Então vai ser muito interessante, participem, né, talvez dure mais de 1 hora, possivelmente dure mais de 1 hora, porque quando a gente começa a contar a história vai longe, mas não vou deixar passar de 2 horas, por exemplo, né, em torno de 1 hora e meia aí. Mas vai ser muito interessante. Convido a todos a participarem nesta sexta-feira no YouTube às 19 horas, caso de constelação da Sônia Leonardi. E amanhã, programa Vivência em Constelação ao vivo com voluntários no Instagram. Gente, Liane que está lendo o livro também está adorando. Gratidão, querida. Gente, quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui comigo, né? Desejar, assim, um dia maravilhoso, que você encontre as pessoas certas, atraia as oportunidades e entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito. Divino! Grande beijo para vocês, gente! Tchau, tchau!